Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, Introdução à Fé Católica. Hoje, 16º domingo do tempo comum, para mais uma palavra de vida. Vale ressaltar o seguinte: hoje é domingo, dia do Senhor, dia de ir à missa. Procure a igreja mais perto aí da sua casa, seja na paróquia que for, e vá à missa. Hoje é dia de ir à missa. Vamos ao nosso evangelho de hoje, 16º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje, ele está escrito no evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O texto sagrado nos diz o seguinte: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiram eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os virem partir, e sabendo disso, de todas as cidades correram para lá, a pé, e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor nos conceda o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Estimados filhos e filhas, hoje nós estamos celebrando a liturgia do 16º domingo do tempo comum. Eu não li a primeira e a segunda leitura, mas o conjunto da primeira leitura, que é tirada do livro de Jeremias, e da segunda leitura da carta aos Efésios e do Salmo, apresentam Jesus, o nosso Deus, como aquele que é o bom pastor. Na primeira leitura, Deus fala para o profeta Jeremias: ai dos pastores que fazem dispersar as ovelhas. Isso porque Deus quer congregar em torno de si as ovelhas para cuidar delas. E o que é o pecado? É justamente o dispersar das ovelhas. O malfeitor, o encardido, vem para nos afastar de Deus e dispersar. O dispersar aqui é se colocar na vida como uma ovelha sem rumo, sem caminho, uma ovelha sem pastor. Jesus quer congregar todos, unir todos em volta de si, para que ele nos ofereça o seu amor, a sua vida eterna. E no Evangelho nós vemos justamente isso. Primeiro ele preocupado com os apóstolos que estavam em missão, depois com a grande multidão. O evangelho de hoje ele tem dois momentos para serem refletidos. Veja, os apóstolos estavam em missão, depois voltam para Jesus contando aquilo que tinham vivenciado. E de certa forma estavam já cansados.
Jesus chama eles à parte, sozinhos, para um lugar deserto. O deserto na Bíblia é o lugar da oração, lugar de se despir diante de Deus, lugar para conversar com Deus. E aí, por isso que ele chama eles a sós, para restaurar as forças. O refrão do salmo de hoje diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me conduz a verdes pastagens e restaura as minhas forças. Na hora dos momentos difíceis, na hora dos problemas, procure o Senhor para restaurar as suas forças. Não procure isso em outros lugares, nos prazeres deste mundo, nos vícios, mas apenas em Deus. Porque apenas Ele pode restaurar verdadeiramente suas forças. Ele, preocupado com os apóstolos, chama eles para si, para um lugar à parte. Quando chega do outro lado do lago, a multidão já estava lá. Por que a multidão já estava lá? Porque estavam sedentas de ouvir Jesus. E corriam atrás deles. O texto do Evangelho fala que foram correndo a pé, caminhando a pé, em direção a Jesus. Veja isso. Foram caminhando a pé em direção a Jesus. Se foram, estavam precisando, sedentas de ouvir palavras de vida. No mundo de hoje também, e o texto do Evangelho diz, ele, olhando para elas, se compadeceu. Teve compaixão porque eram ovelhas sem pastor. O que é uma ovelha sem pastor? A ovelha, o animal, é um animal que, para dar um passo, precisa do pastor estar perto. E se o pastor não estiver perto, ela se perde. E aqui se fala, estavam como ovelhas sem pastor. Na nossa vida espiritual, o que seria ser uma ovelha sem pastor? É aquela pessoa que não tem rumo na vida, não tem mais poder de decisão, não sabe para onde vai. A humanidade hoje, temos muitas pessoas que estão como ovelhas sem pastor. Porque não tem mais poder sobre a sua vida. Perderam o rumo. A vida perdeu o sentido. Perdeu a alegria de viver. Está sendo escravizado por alguma coisa. Dominado por alguém. Perdeu o sentido da vida. Deus olha para ela, Jesus olha para aquela multidão e se compadece. A mesma coisa, o mesmo sentimento Deus tem para com a humanidade hoje. Olha para nós, para muitos hoje. Não são todos, é claro. Como ovelhas sem pastor, que perderam o rumo. Não seja na vida uma ovelha sem pastor. Porque nós temos sim um pastor que morreu na cruz por nós. Que deu a sua vida, que quer cuidar de você, que quer te amar, curar suas feridas, te carregar nos ombros. Esse é o nosso Deus, quer cuidar de você. Abraço fraterno, não se esqueça hoje, vai na missa. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço fraterno, deixa aí no canal o seu joinha, e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Tchauzinho!